Oi. Então, assim, vamos resolver aquele exercício que foi na atividade, tá? Lá no Classroom. Vou explicar para vocês como é que você faz para resolver ele. Na verdade, a maioria das pessoas acertou a resposta, tá? Mas vamos ver direitinho como é que se resolve isso. Então, assim, analisando o heredograma a seguir, conclui-se que 2 dos 10 indivíduos, tá? Então, indivíduos, os 10 indivíduos, 2, os 2 estão aqui, são vítimas de uma anomalia, não diz o que é, causada pela ação de um gene recessivo. Aqui você fica esperto, porque ele já está dizendo que é doença causada por gene recessivo. Então, ele é azinho, azinho, tá bom? Para ele poder ser doente, ele tem que ser azinho, azinho. Assinale a opção que contém os números que representam indivíduos cujos genótipos não podem ser determinados. Vamos entender como é que é isso. Só que você precisa lembrar o seguinte, sempre. Olha, essa tela aqui é super importante. Se você está com dificuldade, dá um print screen nessa tela. Fica sempre olhando para ela, porque ela é a tela mais importante da genética aí para você poder entender as coisas, tá? Quando aparece um indivíduo assim, e o problema diz assim, essa doença é recessiva, ele só pode ser desse tipo, azinho, azinho. Entendeu? Então a primeira coisa que você faz no problema, no heredograma, é pegar todos os indivíduos que são desse tipo assim, né? Com pretinho, churadinho desse jeito aqui, cinza, casinhazinho neles, tá bom? Para doença recessiva. Quando o indivíduo é assim, ó, ele é um indivíduo que é normal, um indivíduo que não está apresentando a doença. Aí é uma encrenca, porque ele pode ter 2 tipos de genótipo. Ou ele é azão, ou ele é azão-azinho. Tá? E é isso que a gente não sabe. Quando ele é assim, aí é azinho, não tem erro. Na doença recessiva. Depois a gente vai ver outros tipos de herança, né? Mas por enquanto a gente está vendo só recessivo. Então, recessivo viu assim, põe azinho. Quando você vê o indivíduo assim, aí tem 2 possibilidades, tá? Qual que é a diferença? Tipo, esse indivíduo aqui, tanto faz ele ser assim como assim, ele não é doente. Entendeu? Ele não aparenta doença. Só que qual que é a diferença? No genótipo dele, ele tem 2 genes bons, entendeu? Saudáveis, lá que tipo, não vai ter a doença e ele nunca terá filho doente. Porque para ele ter filho doente, o filho teria que ser azinho, azinho. E ele não tem nenhum azinho para doar para o filho dele. Entendeu? Então esse é o tipo normal que nunca terá filho doente. Esse outro é um tipo tão normal quanto. Entendeu? A aparência dele, o fenótipo dele é normal. Ele não tem a doença, mas ele pode ter filho doente. Se ele se casar com uma pessoa que é assim, ó, azão-azinho ou azinho-azinho. Tá? Se ele casar com pessoas assim, ele doa um azinho, a pessoa doa outro azinho, pá, você tem um filho doente, tá bom? Então, printa essa tela aí, porque essa tela é bem importante para você. Tá? Vamos partir aqui para o heredograma. Então, ó, já peguei os 2 indivíduos aqui, né, que são os afetados e carquei azinho para eles. Essa é a primeira providência que você faz. Em seguida, você vai fazer o quê? Vamos olhar os pais, né, desses caras, ó, esse aqui, eles são normais, mas, velho, eles tiveram filho com pereba, certo? Então, eles não podem ser azão, eles têm que ser azão, azinho, tá bom? Tanto o pai como a mãe, azão, azinho. Por quê? Porque esse azinho aqui, o filho herdou de alguém, certo? Do pai ou da mãe. Esse outro herdou do pai ou da mãe. Então, eles têm que ter azinhos no genótipo deles para doar para o filho, porque senão eles não teriam filho nessa condição, certo? Então é isso aqui, essa aqui é outra tela importante, pode dar print screen nessa tela aí também, tá? Porque é aqui que você descobre qual que é o genótipo dos pais, olhando a condição dos filhos, tá bom? Vamos ver o próximo, olha só. Pais, novamente, ó, pais normais tendo filho doente. Qual que é a condição deles? Só pode ser assim. Esses pais, nenhum deles pode ser azão. Por quê? Porque ele tem que ter um azinho para doar aqui, ó. Essa pessoa é filha dele, ó, certo? Tem que ter um azinho para doar aqui. E esse outro azinho ela recebeu da onde? Daqui, ó, do pai. Um azinho da mãe, um azinho do pai. Certo? E assim você vai descobrindo. Vamos pensar nesse indivíduo agora, o 7, ó. Já estamos conseguindo preencher tudo. O número 7, tá? O 7 é azinho. Você fala, mas você não falou que quando ele é normal, ele tem 2 possibilidades? Sim, mas ele não pode ser azão.
Por quê? Porque a mãe dele não tem azão para doar para ele, ela só tem azinhozinho, porque a mãe tá doente, certo? É uma mãe que tem a condição, que tem a doença, então ela é recessiva, ela só tem azinhos. Então esse azão ele recebeu do pai e o azinho recebeu da mãe, tá bom? Aí como que você sabe que veio da mãe? É porque a mãe só tem azinhos, certo? Para doar. Vamos pro próximo. Tá? Agora esse aqui não tem como você saber, tá? Se ele é azão, azão, se ele é azão, azinho, eu não sei. Esses outros aqui também não tem como você saber, porque olha só, ele recebeu um azão daqui e ele pode ter recebido um azão dali também. Ou pode ter recebido um azinho, a gente não sabe. E é a mesma coisa com esse outro aqui, tá? Então, olha só. Qual que era a pergunta lá do exercício? Era quais são os indivíduos que não tem como você saber o genótipo? Então, são esses aqui, ó, o 3, o 8 e o 10, tá bom? Então, 3, 8 e 10, a opção C era a opção correta. A maioria de vocês acertou, na verdade, beleza? Isso aí.